Um salve das galáxias, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual Civil. Eu vou trabalhar contigo agora o tema gratuidade da justiça. Assunto que está no CPC, entre o artigo 98 até o artigo 102. Lembrando que é importantíssimo que você pegue a lei seca e leia a lei seca, para não perder questão boba na prova. Vejam só. Nós já estudamos lá naquele tópico que fala sobre despesas, honorários, etc., que no processo civil, as despesas do processo elas têm que ser pagas de forma antecipada. No processo civil, nós temos custas iniciais e nós temos despesas. O processo regra ele não é gratuito. E como é que eu vou fazer com uma pessoa que não tem como prover os gastos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família? E aí, eu vou impedi-la de exercer o direito de ação? Não. Para estas pessoas, nós vamos conceder o benefício da justiça gratuita. Sobre esse assunto, nós temos uma lei, que é a Lei 1060 de 1950. Mas ela não é objeto de estudo aqui. Porque o que me importa saber é a gratuidade de justiça que está no Código de Processo Civil. Porque essa gratuidade ela é concedida nos termos da lei. Mas aí você tem que ir lá nessa lei, que não é objeto de estudo aqui. Segundo o CPC, e olha de cara, isso é muito importante, a gratuidade da justiça é direito da pessoa natural ou pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, que esteja numa situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas das custas processuais, despesas processuais e honorários. Gibson, como é que é? Presta atenção e risca até teu caderno sangrar. A gratuidade da justiça é um direito tanto de pessoa natural quanto pessoa jurídica. Isso é perigosíssimo para a prova, porque se eles colocarem a gratuidade da justiça, somente pode ser concedida para pessoas físicas. É errado. É tanto para pessoa natural quanto pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, que esteja numa situação de insuficiência de recursos e comprove os requisitos previstos em lei, que é exatamente a lei que eu falei para ti de 1950. Beleza, Tei? Por hora, agrava apenas o seguinte. A gratuidade da justiça cabe tanto para pessoa natural quanto pessoa jurídica. E agora vem um ponto muito importante. Se uma parte, se ela for beneficiária da gratuidade da justiça, essa gratuidade abarca tudo no processo, todas as despesas, tudo. Olha, quando é concedida a gratuidade da justiça, esta gratuidade, ela compreende algumas verbas, mas outras não. E isso é perigosíssimo para a prova. Primeiro, a gratuidade da justiça, ela compreende as taxas ou custos judiciais, óbvio, né? Senão não teria sentido. Também os seus postais. Agora toma cuidado nesse terceiro. Também compreende a publicação na imprensa oficial. E se você é beneficiário da justiça gratuita e o ato é publicado na imprensa oficial, está dispensado. Essa publicação na imprensa oficial dispensa a publicação por outros meios. Eu não preciso publicar no jornal local. Eu já publiquei na imprensa oficial e, além disso, a parte é beneficiária da justiça gratuita. Fechou? Além disso, compreende também a gratuidade da justiça a indenização à testemunha. Aqui tem um ponto importante. Segundo o Código de Processo Civil, quando uma testemunha é convocada para participar de uma audiência, para ela ser ouvida, quando tem uma oitiva de testemunha, o empregador, o patrão, não pode descontar o salário daquele dia. Não pode. Então, o comparecimento da testemunha numa audiência é considerado serviço efetivo. Quem fala isso aqui é o Código de Processo Civil. Então, uma testemunha, quando vai participar lá da audiência, ela recebe o salário integral, mas quem paga o salário é o empregador. Cuidado, não é a parte que está chamando, não. É o empregador. A gratuidade da justiça também compreende o exame de DNA e outros exames essenciais. Compreende também os honorários do advogado ou perito, a remuneração do intérprete ou tradutor, também a memória de cálculo quando ela for exigida para a instauração de execução. Isso, o que é essa memória de cálculo? É aquela situação em que você tem que apresentar uma conta para iniciar a execução. E essa conta, ela vai ser realizada por um profissional, então isso vai ter um custo, né? Então o que vai acontecer? Se você for beneficiário da gratuidade da justiça, essa memória de cálculo, ela é compreendida, está compreendida aqui no benefício, tá? Óbvio, quando for necessário, né? Não é sempre que eu vou precisar dessa memória de cálculo. Também está compreendida na gratuidade da justiça os depósitos necessários para a interposição de recurso, para apresentar a ação e outros atos processuais. E por fim, os emolumentos cobrados lá pelos notários ou registradores. E isso, o que é esse último? Quando você vai autenticar um documento,
quando você vai reconhecer firma de uma assinatura. Você não vai até um cartório? Pois é, lá naquele cartório você paga emolumentos. E o que vai acontecer? Segundo o CPC, o beneficiário da gratuidade da justiça aqui no CPC, ele também é beneficiário, ou seja, esta gratuidade compreende os emolumentos cobrados pelos notários e registradores. Mas, óbvio, emolumentos necessários aqui para o processo. Fechou? Agora, olha só que interessante. Caso o notário ou o registrador tenha dúvida se realmente a parte é beneficiária da gratuidade da justiça ou não, eles podem fazer o seguinte: eles praticam o ato, ou seja, após o ato, eles fazem um requerimento para o juiz pedindo revogação total ou parcial do benefício, ou então que a parte pague o benefício, pague as custas pague os emolumentos de forma parcelada. Caso seja realizado esse requerimento, a parte vai ter o prazo de 15 dias para responder. Hidson, eu não entendi. Beleza. Imagina que eu sou notário. Imagina que eu sou registrador. Você sabe que a gratuidade da justiça, nela compreende os emolumentos do notário e do registrador. Beleza? O que acontece? Você chega comigo falando bem assim: olha, eu tenho gratuidade da justiça, então ó, eu preciso disso daqui, então eu não posso te cobrar emolumentos, entendeu? Só que você fala que é gratuidade da justiça e eu olho para você, você estacionando uma caminhonete Hilux zerada. Eu falei assim: pô, pera lá, que diacho? Aí eu pego, dou uma de verde, jogo bem assim contigo, ó, ei, essa caminhonete é boa? Aí você me responde: não, é excelente, quando eu comprei ela, assim, mas como é que você comprou essa caminhonete? Está tendo algum problema? Não, comprei, foi à vista. Pô, que diacho é esse? Ser beneficiário da justiça gratuita, comprando uma caminhonete zerada, é esquisito. Então, se o notário, se ele tiver dúvida se realmente você faz jus ao benefício ou não, esse notário, ele pode requerer, mas após o ato, eu tenho que praticar o ato. Eu pratico o ato, mas após praticar o ato, cuidado com isso. Após praticar o ato, eu faço um requerimento para o juiz, pedindo a revogação total ou parcial do teu benefício, ou então que você pague de forma parcelada. Toma cuidado com isso. E se eu fizer isso, você vai ser avisado para que você ofereça a resposta no prazo de 15 dias acerca desse requerimento do notário ou do registrador. Fechou até aí, pessoal? Tranquilaço? Matei, agora vem aqui comigo. Você sabe o que compreende aqui na justiça gratuita. Agora, a concessão da gratuidade da justiça, ela não afasta, ou seja, mesmo você tendo gratuidade da justiça, tu não está livre disso daqui. E na prova é perigoso ele misturar isso aqui com isso aqui. Só que aqui é pequenininho. Então, a concessão da gratuidade da justiça, ela não afasta a obrigação pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Não afasta nem as multas processuais que você tem que pagar ao final. Então, se você pegar uma multa por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, e você é beneficiário da gratuidade da justiça, a gratuidade, ela não te livra dessas multas processuais, nem as despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Decorrentes da sucumbência. Preste atenção nisso. Decorrentes da sucumbência. Enfia uma coisa na cabeça. Na tua prova, não é uma prova subjetiva para a magistratura, não. A tua prova em que vai cair direito processual civil, você vai ter uma prova de múltipla escolha, ou talvez uma prova de certo e errado, você vai ter uma prova sobre esse assunto aqui, e o que vai acontecer? Você tem que pintar a bolinha certa. Certo e errado, ABCD, pintar a bolinha certa, acorda. O objetivo é pintar a bolinha certa. O que a banca vai fazer? Ela vai pegar a lei seca aqui e misturar lá, tu não tem que viajar. Se ele colocar bem assim, honorários decorrentes de sucumbência, honorários advocatícios decorrentes de sucumbência. A concessão afasta ou não afasta? Ela não afasta. Agora fica comigo. Olha só a diferença. Honorários de advogado. Compreende ou não compreende? Compreende. Olha a diferença. Ali eu falei decorrente de sucumbência. Aqui eu não falei decorrência de sucumbência. Eu só falei honorários de advogado. Presta atenção para tu não errar essa prova. Fechou até aí? Agora olha só. Além disso, eu falei para ti que nesses casos a concessão ela não é afastada. Ou seja, mesmo o beneficiário da gratuidade da justiça tem que pagar. Agora, é interessante que quando você é beneficiário da gratuidade da justiça, você não está isento destes créditos. Você não está isento destas despesas. Segundo o CPC, não é isenção, mas sim
uma condição suspensiva de exigibilidade. Como é que é, Rickson? Ó, eu quero que você grave o seguinte. A gratuidade da justiça, ela compreende isso. E se você for beneficiário da gratuidade da justiça, inicialmente você não precisa pagar isso. Inicialmente, porque você não está isento. Estas despesas aqui não têm isenção. Estas despesas aqui, elas estão sob uma condição suspensiva de exigibilidade. Como é que é, Rickson? Significa dizer que, ó, beleza, você está sem grana, você está liso, você não paga. Mas você não paga por enquanto. Porque se você arrumar dinheiro daqui a algum tempo, pode ser que você tenha que pagar. Rickson, não entendi. Vejam só. Se você não pagou taxas, custas judiciais, exame de DNA, honorário de advogado, remuneração de intérprete ou tradutor, porque você está com a gratuidade da justiça, toma muito cuidado, porque você está com a gratuidade. E essa gratuidade significa suspensão da exigibilidade. E o que é essa suspensão da exigibilidade? Significa que o credor, ou seja, a pessoa que tem dinheiro para receber, ela tem o dinheiro para receber de quem é beneficiário da gratuidade da justiça. O credor, ele só pode executar estas despesas se esse credor demonstrar que nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado da sentença, aquela situação de insuficiência deixou de existir. Como é que é, Rickson? Olha só, você está liso, está desempregado, não tem dinheiro para nada. Aí você chega lá e fala assim, ó, seu juiz, o negócio é o seguinte, ó, tô liso, tô sem dinheiro e eu quero entrar com a ação. Aí o juiz vai lá, gratuidade da justiça para você. Tranquilo, o processo vai tramitando, transita em julgado. Transita em julgado. Só que transita em julgado, 6 meses depois você toma posse como analista judiciário, oficial de justiça, técnico judiciário, e fica postando foto, viajando e não sei o quê. Aí o credor vai chegar com o juiz e falar, olha, seu juiz, a pessoa era pobre, não é mais não. Então, seu juiz, faz ela pagar. Rickson, pode ser que eu tenha que pagar? Sim. Sabe por quê? Porque a gratuidade da justiça, ela não significa isenção. Ela significa o quê? Suspensão da exigibilidade. Porque se o credor, se ele demonstrar que nos 5 anos, grave esse número, que nos 5 anos seguintes ao trânsito em julgado, aquela situação de insuficiência financeira deixou de existir, ou seja, aquela condição para você ser beneficiário da justiça gratuita que ela deixou de existir, nesse caso, você vai ter que pagar. Rickson, e se ultrapassar o prazo de 5 anos e ele não provar nada, após esse prazo, aí sim, está extinta a obrigação. Agora, nesses 5 anos aqui, fica sob condição suspensiva de exigibilidade. Fechou até aí? Para terminar aqui, ó, toma muito cuidado. A gratuidade da justiça, ela não obrigatoriamente será concedida de forma total. Ela pode ser concedida total, parcial, ou então com uma redução do percentual. Tipo assim, as despesas você paga só 30%, você paga só 40%. Sabe por quê? Porque no sistema antigo, você era beneficiário da justiça gratuita. Beleza, quem era beneficiário não pagava nada. E essa pessoa tinha condição de pagar, ela não conseguia pagar o valor todo, mas ela conseguia pagar uma parte. Só que se ela fosse beneficiária, ela não pagava nada. Hoje, se o juiz verificar que você tem condições de pagar um pouquinho, você vai pagar um pouquinho. Ou seja, eu só vou ter essa gratuidade total se o juiz ver, não, isso aqui não, pelo amor de Deus, não tenho condições de pagar nada. Porque a gratuidade ela pode ser concedida de forma total ou então parcial. Significa dizer que a gratuidade pode ser só para alguns atos. Isso aqui para prova, ó, é açúcar velho para abelha. Então, ó, tomando cuidado com isso aqui. E fechando esse bloco aqui, a gratuidade da justiça, se você pedir, o juiz pode falar bem assim para ti, ah, você não tem condições de pagar 6 mil reais porque você recebe 1.500 por mês, né? Então eu vou parcelar. Então, eu posso pegar e fazer o parcelamento. O juiz pode conceder o parcelamento. Sempre não, conforme o caso. O juiz vai analisar. Então, cuidado com a prova. Quando eu estou falando aqui nessas despesas, eu posso ter essa concessão da justiça gratuita. Total, parcial, redução do percentual. Eu também posso ter o parcelamento. Você não tem condição de pagar uma vez, então fazer um credijuiz. Isso, o que é o credijuiz? É o crediário da justiça, tá? Fazer o parcelamento. Toma muito cuidado. Agora, eu vou sair da tela, você dá um pause e copia o esqueminha. Vai lá. É para copiar à mão o esqueminha. Pelo amor de Deus. Olha só. Outro ponto interessante. Vocês observaram como é muito mais gostoso
Estudar através do esquema do que com a lei seca é mais atrativo. E se você utilizar caneta colorida, fica melhor ainda. Beleza? Então não deixe de revisar, leia a lei seca. Eu estou fechando esse bloco. Nunca desista dos seus sonhos. Nosso Pai amado te colocou na terra para você ser o vencedor. E lembre-se sempre que a tua vontade de vencer tem que ser maior do que qualquer adversidade, do que maior qualquer dificuldade. Beleza? Fechando esse bloco. Sangue no era que aposta pra cima, caveira.